Mas agora, tá? A CPMI acionou a Justiça Federal lá do Distrito Federal com uma representação contra o Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio. Como é que alguém abusa do silêncio, senhores? Sendo que é um direito... Se do nada se extrai. Como é que alguém abusa? Olha onde a gente chegou, abuso do direito ao silêncio. Abuso, é essa excrescência que o Brasil está vendo agora. Abuso do direito ao silêncio é o que um torturador poderia pensar em 69, quando pegava alguém e a pessoa está abusando do silêncio, não quer falar, vou fazer afogamento. É isso mesmo. A pessoa não quer falar, eu vou dar eletrochoque. A pessoa não quer falar, eu vou enfiar palitinho debaixo da unha dela. A pessoa não quer falar, eu vou estuprar a mulher na frente dele. O argumento do abuso do direito do silêncio é tudo o que um torturador quer. E a CPMI, os nossos legisladores, o Congresso, a democracia que resistiu ao 8 de janeiro, agora está falando em abuso do direito ao silêncio. Ustra não se sentiria mais orgulhoso. E mostra um pouco do autoritarismo que o Mano mencionou. Veja, quem tá indo atrás do Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio é o pessoal da situação, do governo Lula. Sim. Deixe-se claro. Que eles são autoritários por natureza. Exato. Aí então acionaram, porque no depoimento da última terça-feira, né, o Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, ele fez o uso 40 vezes. Óbvio, se ele tem um direito, se foram feitas 40 perguntas, ele tem 40 negativas. 40 negativas. E tem mais. O artigo 15, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade diz que quando o interrogado se vale do direito de não responder, quem faz o interrogatório, se ele continua perguntando, ele comete abuso de autoridade. Agora, por que é que não se leva à Justiça do Distrito Federal o abuso de autoridade dos parlamentares? Posso estar enganado, mas segundo o Gilmar Mendes, inclusive, isso é um ato de tortura. Exatamente. Está absolutamente certo, E vale lembrar que ficaram perguntando ao Mauro Cid por quase 7 horas. E a Soraya Tronic ainda fez troça. Ela fez troça. Ele foi torturado porque interrogar quem não quer responder, segundo o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, isso é tortura. Por si só, o ato é crime de abuso de autoridade, com pena de 1 ano a 4 anos de detenção mais multa, artigo 15, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade. E ainda eles têm a audácia de falar em abuso do direito ao silêncio. Eu só não entendo porque não mandaram para o STF, porque se é o STF que está cuidando do 8 de janeiro, não sei porque que agora eles estiveram pruridos da competência exata. Aí você me fala, Musa, nós estamos virando a Venezuela? Ontem à noite eu fiz um debate com o Hélio Beltrão e com o Danúzio Neto justamente sobre isso. A gente estava ao vivo, fizemos esse debate e a pergunta central da nossa conversa era isso: o Brasil vai virar uma Venezuela? E aí eu entrei nesse ponto. Economicamente eu dei os meus pontos, pelos quais eu não acredito, que eu falo isso diariamente, quase que nas minhas redes sociais, que pauta de diversificação da produtividade brasileira, da produção brasileira, que é completamente diferente. 99, quando o primeiro ano do governo Chaves, diferente de 2023. A configuração da população brasileira é diferente. Então, economicamente, a gente tem uma série de motivos para imaginar que não. Mas eu ouvi frases extremamente fortes lá na Venezuela, quando eu contei o que está acontecendo no Brasil agora. E grande parte falou para mim o seguinte: tome cuidado com as mudanças diárias que parecem imperceptíveis, mas que quando nós olhamos há 10 anos atrás, absolutamente tudo mudou. E a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, nunca com a gente. Tem sinais no Brasil, na minha opinião, que não são tão imperceptíveis quanto aqueles que eu ouvi em 1999, em 2000, lá dos venezuelanos, independente da classe social a que eles pertencem. E eu ouvi, e está gravado, está no documentário, enfim. Então, não é uma mera opinião minha aqui falando. O Brasil hoje, ele já tem as mudanças pelas quais a Venezuela passou, e todas elas passam por essa parte do judiciário.
Se a gente não chegou naquele nível que eles ainda estão até hoje, não mostram sinais nenhum de que sairão disso no curto prazo, não sei. Mas que até acho que naquele grau ainda não estamos. Mas que as primeiras mudanças já estão claras e o mecanismo está funcionando aberto e claramente na nossa frente, está. Não adianta daqui 10 anos nós sermos um venezuelano olharmos para trás e falarmos: tínhamos a possibilidade na mão, achávamos que isso só ficaria restrito à Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua, mas chegou a gente porque nós permitimos autocensura, a gente acha que as mudanças não mudam absolutamente nada, e veja que um ex-presidente daqui, independente quem seja, ficou inelegível no mesmo dia que a Maria Corina Machado, que é quem estava liderando as pesquisas presidenciais, se é que isso significa alguma coisa, lá na Venezuela, mas deixaram ela inelegível. Há sinais extremamente claros e iguais, além do Maduro ser recebido com abraços e tapete vermelho. Professor Marcelo Suano, nós estamos entrando na seara da tortura do bem? A tortura democrática? Sim. Olha, eu quero fazer só um comentário. Bruno, se tiveres a oportunidade, eu não estou aqui para fazer propaganda minha, não é isso. Lê o índice do livro que eu escrevi. Você me deu o livro? Dá só o índice, não precisa ler nada. Quando eu entreguei para algumas pessoas, mas você está falando do Brasil. Eu escrevi isso aquele dia eu escrevi em 2019. Sim. A Belandria, quando ela leu, ela falou assim para mim: como é que você antecipou isso? Por causa daqueles sinais que lá em 2009, quando eu comecei a escrever sobre a Venezuela, eu dizia: esses sinais vão ter o esgotamento em tanto tempo. Vai ser o passo seguinte, é esse. O próximo será esse. Eu fui apontando os passos que aconteceram. Quando eu escrevi em 2019, eu praticamente estava escrevendo o que ia acontecer na América Latina. É que não tem que ser gênio, né? É só olhar o vizinho. É só olhar, né? Cara. É só olhar. Não tem nada de genial. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu vou ter que voltar nisso para não criar uma má impressão. Tudo o que aconteceu no Brasil, de 64 até 85, foram consequências em cima de consequências, exatamente porque não teve um planejamento estratégico para implantar nenhuma ditadura, nem nada disso. Você quer saber como é que o Geisel assumiu o poder? Eu preciso falar isso. Quem era o cara que queria ser presidente da República? Era o Orlando, o irmão dele, que era o ministro da Guerra. Só que ele era linha dura. O Geisel queria a redemocratização. Aí todo mundo ficou contra o Orlando. Aí o Orlando pegou e disse assim: vou botar meu irmão, que vai seguir minhas ordens. O que o Ernesto fez? Claro, por favor, meu irmão, presto continência para você. O Geisel, uma vez eleito presidente, sabe o que foi que o Geisel fez? Pegou o Orlando, convocou o Orlando, você está na reserva. Porque ou nós vamos fazer a redemocratização do Brasil, ou então o Brasil vai quebrar, porque nós não somos ditadores, por mais que haja uma boa intenção naquilo que foi feito em 64. Geisel, Goberide e Couto e Silva foram eles que foram enfrentando a extrema-direita e a extrema-esquerda e criaram uma reta para chegar na redemocratização. Isso aqui não pode ser ignorado sobre o que eles fizeram, porque senão coloca-se, demoniza-se esses caras que tentaram fazer algo de positivo para o Brasil e impedir uma ditadura de verdade. Uma ditadura que estava orientada por Cuba, estava orientada pela União Soviética, que eles queriam colocar aqui. Não estou dizendo que fazer torturar está certo ou que eles não foram autoritários. Eu estou dizendo que nós temos que respeitar e fazer o salto para que isso nunca mais aconteça. Porque se nós formos demonizar, sabe o que nós vamos criar agora? Um conjunto de covardes na sociedade que sempre vão dizer assim: com esse Estado podre é só deixar seguir. No final do processo histórico tudo muda e nós não vamos para as ruas, pressionando pelo impeachment de sua excelência, qualquer indivíduo que seja. Nós não vamos fazer mais nada, porque nós vamos nos acovardar. Ou a gente começa a olhar com respeito para o processo histórico, ou então a gente vai repetir constantemente os mesmos erros, ao ponto de poder aparecer um maluco aí que sim queira dar um golpe de Estado. E nós vamos reviver exatamente o sofrimento que nós vivemos. Quer ver figuras que herdaram tudo isso? Já ouviram falar do Alexandre Frota? Sabe quem é o Alexandre Frota? Sobrinho, neto, do general Frota, que em 77 tentou dar um golpe de Estado no Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel convocou ele, botou um outro, mandou ele para a reserva e ele entrou em desespero. Por quê? Porque eles não queriam a redemocratização. Era um pequeno grupo de militares, um pequeno grupo de civil, mas tinha uma massa que dizia: nós somos democratas na nossa essência, porque foi isso que nós aprendemos nas nossas escolas militares e na escola superior de guerra. Isso não está acontecendo agora com isso? Porque parece a mim que nós, cidadãos que não temos cargo público, não temos mais direito. Se nós temos o direito de discurso,
eles caem em cima da gente dizendo que é abuso. Se a gente tem o direito ao silêncio, agora vem em cima da gente dizendo que é abuso ao silêncio. Acabei desviando do assunto. Mas esse absurdo que nós estamos vivendo aí é elemento de tortura. Isso a gente não pode permitir. Como indignou muita gente em 64. Acha que os militares não ficaram indignados quando descobriram que havia grupos que faziam, ficaram indignados. Os civis também ficaram, como agora isso é tortura. E aí eu peço desculpa para o Mauro Cid, porque eu cheguei a dizer que ele não era um cara que era digno. Ele é digno do uniforme porque ele se comportou com bravura. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer, porque diante do quadro que está sendo posto numa CPMI, que tenta entender o que aconteceu no dia 8, desvirtuando o que aconteceu, ele se portou com hombridade. Olha, Rose... Isso... Parabéns ao Mauro Cid. Eu não sei se o Mauro Cid é honesto, se ele é desonesto. Eu não sei se ele é culpado, se ele é inocente. A mim me parece que ele cometeu o crime da carteira de vacinação, mas isso a justiça dirá. Agora, o fato de ele estar preso só por isso não justifica. O fato dele ter sido torturado, para se valer da expressão do decano do STF, Gilmar Mendes, porque o abuso da autoridade que questiona, estando réu, se valendo do direito ao silêncio é uma tortura, nada justifica, principalmente num país em que, eu vou falar de novo, nesta semana nós tratamos de José Dumont, ex-ator global, que, além de estar em processo de julgamento por estupro de criança, foi condenado por armazenamento de pornografia infantil e foi condenado a 1 ano em regime aberto porque é idoso e tem bom comportamento. Que bom comportamento é esse? É um velhinho que gosta de crianças? Ora, todo pedófilo tem bom comportamento, ele quer atrair crianças, bom comportamento em público, eu digo. É a tática. Agora, um país que deixa estupradores em semiaberto, pedófilos nas ruas e mantém alguém para fazer fish expedition como o Mauro Cid, que já tem o seu direito à liberdade desrespeitado, porque ele deveria responder esse processo em liberdade. E agora também tem desrespeitado o seu direito ao silêncio e é chamado de abusador. Enquanto abusadores de crianças estão nas ruas, aquele que usa o seu direito de silêncio é tratado como abusador? Pavinato, eu já falei em um determinado momento aqui, mesmo no Linha de Frente, que nós não vamos acordar amanhã e nascermos no comunismo. Não. Isso é um processo, assim como está no livro do professor Suano, que mostra lá uma série de elementos que foram sendo construídos em outros países para então chegarmos na Venezuela. E acho que nós estamos caminhando, sim, apesar de concordar aqui com o Mussa, as nossas diferenças, em especial na lógica econômica e tal, mas acho que nós estamos tendo elementos que estão sendo construídos. E acho que foi isso que o professor falou e eu entendi, e concordo também aqui no caso com um colega aqui, com relação a gente execrar determinados comportamentos ditatoriais, mas de todos os lados estão sendo colocados elementos em um caldeirão, e esse caldeirão vai explodir, ou vai explodir para uma ditadura comunista, para uma ditadura do socialismo, assim como aconteceu na Venezuela, ou vai explodir para um outro lado, porque em algum momento uma parte da sociedade brasileira não aguenta, e essa parte pode se organizar de maneiras não corretas, não pelas vias institucionais do voto, da educação política, de trocar os elementos políticos. A gente começa a demonizar o Congresso. Não, o Congresso é o Poder Legislativo é positivo. Alguns membros do Congresso Nacional que não são, que podem ser trocados pela população de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, se for o caso do Senado, assim como o presidente da República. Diferente do Poder Judiciário, como já foi dito aqui pelo Pavinato. Eu não quero monopolizar, só vou falar uma frase. Aqueles que quiserem entender o que pode ocorrer, que está dentro da lógica do que o Ricardo falou, leiam, para não dizer que eu não falei das flores, leiam 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Na hora dessa esculhambação, vai aparecer alguém como o porta-voz do Partido da Ordem. E todas as autoridades vão dizer, não, ele é o cara. E esse cara vai dar um golpe e vai implantar uma ditadura. Nossa, tem tantos nomes, eu não vou dizer nenhum nome porque eu já tô meio enroscado. Eu já tô meio enroscado já com o Ministério da Verdade. Agora, mano, eu vou somar tudo isso
e te passar o seguinte. A gente falou do judiciário, que repete os erros de 64 quando retoma o cala a boca já morreu. Isso é sério, é sério. A gente já falou do judiciário, que com base em decisão do CNMP e do próprio STF, diz que os membros dessas instituições, que são o Ministério Público e o Judiciário, não podem fazer o que o Barroso fez. E o STF, ao invés de advertir, como o próprio STF manda, disse, não é isso que você está pensando, meu amor.